Muito bem, pessoal. Boa noite a todos vocês e bem-vindos a mais uma quinta-feira espetacular. Você já sabe que quando o fundo de tela é essa parede maravilhosa, as notícias são assim para fazer a terra tremer. E como eu já sei antecipadamente o que será, as coisas que serão anunciadas e o que vai vir de informação da área de pesquisa e desenvolvimento, este primeiro momento, Sidney, de novo, vai fazer com que a gente fique atônito, fiquemos atônitos com as informações que a gente usa no dia a dia. O Sidney, você já sabe, mas se você está convidando essa sala, é uma pessoa com uma mente brilhante e se dedicou por 26 anos na pesquisa da água para consumo humano. Transformou essa pesquisa num negócio que há 16 anos funciona no Brasil, com alguns canais de venda, a venda online e a venda balcão, que é a loja, 33 lojas e ponto de vendas. Na sequência, no ano 19, quando deu-lhe o insight de que os Estados Unidos é o palco para exponenciar-se no mundo, veio para cá para iniciar esse projeto. Daqui, encontrou os caminhos para essa empresa ser conhecida no mundo inteiro. Esta empresa mudou tudo o que se sabia de água no Brasil e agora está mudando aqui. É uma revolução que agora você já faz parte dela. Então, com vocês, esta pessoa que criou um caminho para que todos nós pudéssemos participar dessa incrível jornada de levar a mais perfeita água do mundo para o mundo inteiro. Sidney, contigo. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Sempre um prazer estar aqui. Eu sempre falo que, desde que eu comecei a estudar água para o consumo humano e começamos com essa relação de levar essa mensagem, que tornou-se uma missão de vida, não passa um dia sequer que eu não fale de água para alguém, né? Eu estou passando por um processo, quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu tive um acidente aqui nos Estados Unidos, dia 7 de janeiro, e agora nós estamos consertando, né, fazendo a funilaria e pintura. Então, estou na parte dos dentes, né? E os últimos 2 dias têm sido bastante complicado, porque os dias de preparo, e aí um dos assistentes do doutor lá, do dentista, teve que dar uma bronca, porque o assistente me perguntou o que eu fazia, né? Aí eu entrei no assunto da água e ele não tinha condição de continuar trabalhando nos dentes, né? É um assunto que me apaixona muito. Pessoal, o contexto, tem gente nova na sala, eu vou repetir algumas coisas. Se você já ouviu o que eu vou falar, não fique, escute, porque a repetição é a mãe do aprendizado, tá? Eu vou falar, você já ouviu, você vai gravar, e quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. A Aqualive, ela não nasceu no contexto das empresas de purificação de água. Muitas empresas na década de 90 ganharam muito dinheiro. Eu conheci muita gente que ficou milionário com filtro de água, vendendo justamente filtro de água. Vocês devem conhecer, a maioria de vocês, pelo menos, devem conhecer o famoso filtro São João de barro, que, né, tem uma empresa no Brasil chamada Cerâmica Stephanie que ficou maravilhada, ganhou muito dinheiro com isso, era centenas de caminhões em filas, viravam quarteirões lá para poder entregar o tal do filtro São João, que a nossa avó, inclusive naquela época, eles ensinavam a lavar as velhinhas de barro com açúcar, que daí já fazia água doce, né? E a maioria daqueles filtros não tinha dentro dele nem carvão nem nada, não tinha nada, era vazio, né? Aí juntava um lodo na vela e a pessoa limpava de tempo em tempo. Desculpa. Todo mundo que colocou produto para benefício de água ganharam dinheiro em alguma época, mas as coisas vão evoluindo. As coisas vão evoluindo, novas tecnologias, novas pesquisas, descobertas. E uma coisa chamou a atenção da medicina moderna, que a água, que a gente vai no médico e só escuta que tem que tomar água quando está com dengue, quando está com gripe, quando está com alguma doença que o médico não sabe o que é, às vezes, ele fala, vai para casa, deita, toma água, né? Então, a ciência começou a prestar mais atenção. A água começou a virar um assunto mais
intrigante, as pessoas começaram a prestar muito mais atenção, e depois do mapeamento do genoma humano, então, que nasceu uma outra medicina, a gente chama de medicina pré-genômica e pós-genômica, que veio a tal da nutrição funcional, da qual aqui a grande maioria, se não todos que estão me ouvindo aqui na sala, fazem uso, né? Se você algum dia já suplementou um magnésio, um ômega 3, se você vai para a academia e toma algum tipo de shake, sabe? Tudo isso, a maioria desses alimentos, eles viraram os tais dos superalimentos por conta da nutrição funcional. Então, a Aqualive nasce dentro de um contexto de trazer para nós uma coisa chamada de hidratação funcional. O que é isso, gente? É que nós não enxergamos a água só como água, nós enxergamos a água como nutriente. Nós colocamos luz em cima de um assunto no Brasil que ninguém falava. Porque há mais de 50 anos no Brasil, as empresas de purificação, o que elas têm para oferecer de diferente? Analisa você que está aqui também para fazer um negócio, para analisar o produto. Ou é preço, ou é o formato do produto, o tamanho, se ele cabe ou se ele não cabe na pia, em cima da mesa, do balcão, debaixo da pia. Porque a fórmula dentro dele é uma só, né? É lá uma redinha, lá um filtro, um coador mesmo, para poder reter os particulados não dissolvíveis, e carvão ativado banhado de prata coloidal. Pronto. Isso, se você pegar um purificador de todas as empresas e abrir e levar para o laboratório, é isso que você vai ter. E eu fui consultor de empresas antes de ser um dos fundadores da Aqualive, porque a Aqualive nasceu justamente para isso, para entregar para o mercado algo diferente. E eu lancei muitas linhas de produtos, mas a briga era sempre a mesma. Era o tanto que durava para trocar o refil, era a vazão do produto. Antigamente, purificador que tinha mais vazão tinha mais valor. Vazão não combina com purificação, muito menos com ionização. Purificador de água não é chuveiro. Você tem que ter pouca vazão no purificador de água para dar tempo da água ficar em contato com a fórmula e a fórmula fazer o seu trabalho. Então, nós somos a primeira empresa da América do Sul que lançou no mercado um produto que vai muito além da purificação. Então, primeira dica de hoje, você que está nos ouvindo aqui pela primeira vez ou não, nós não somos concorrentes de empresas de purificação de água. Nós não concorremos com as empresas que vendem purificadores simplesmente. Nós estamos inaugurando uma nova era no mercado mundial, onde nós temos elementos na água, no produto, que transforma essa água em uma água chamada funcional, primordial, essencial. Você pode colocar o nome que você quiser. É a água que só em alguns lugares do mundo, pessoas que nasceram nessas regiões, que chamam-se regiões chamadas de blue zones, ou zonas azuis, têm acesso. É aquela água do olho, da mina, que os nossos bisavós tomavam antes da industrialização tomar conta do globo. Nós perdemos o acesso a essa água, nós não temos mais a gasolina de avião que nós precisamos e estamos pagando um preço caro. Então, quando você vem fazer um negócio na Aqualive, você não está vendendo filtro de água. Quando a gente fala filtro, nós estamos nivelando por baixo para que o entendimento coletivo capte a mensagem. Mas ele é um ionizador super especial com a fórmula única. Tem uma tecnologia chamada three-way. De tudo que a água faz, tá? De tudo que o aparelho faz na água, eu vou chamar a atenção de vocês hoje para dois assuntos. Dois, porque você precisa ter isso aí na ponta da língua. São duas coisas excepcionais. Eu conheço, na década de 80 para 90, quando Tony Robbins, que é o maior treinador de neurolinguística que jamais existiu no planeta Terra, né, treinou o Bill Clinton, treinou o Nelson Mandela, foi coach de todo mundo, esse pessoal aí, dos generais dos Estados Unidos, ele já falava da necessidade de água alcalina e alimentação alcalina na década de 80. Vocês imaginam? Muitos anos antes da descoberta do mapeamento do genoma humano. Então, vocês imaginam só, não, na visão desse pessoal, você não consegue mudar de vida se você não mudar a sua alimentação. Nós vamos um passo a mais agora.
Não tem como você pensar com clareza se você não limpar a maior parte de você. E a maior parte de você é água. Só 30% de você é você. O resto é água. Existe limpeza que é feito com a água mesmo, e existe limpeza que é feita na forma eletrônica, onde compostos vibram de forma a atrair a sujeira que está lá encalacrada no sujeito e não sai de jeito nenhum. Eu quero falar duas coisas para vocês hoje, duas características que existem no nosso aparelho e geram um benefício tremendo, que só máquinas caríssimas conseguem replicar. Nem tudo, tá? Um deles só. O outro não consegue replicar. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para eu poder falar de duas características. Antes um pouquinho, gente. Antes um pouquinho. Olha que interessante aqui, ó. Estão vendo a minha tela? Olha só. Águas não são criadas iguais. E é a sua estrutura dentro dos nossos corpos que, em última instância, determinam saúde ou doença. Quem disse isso foi o Dr. Mu-Shik Jang, um cientista sul-coreano. Só ele, sozinho, para quem acha que tem poucos estudos sobre água no planeta, escrito artigo científico, só ele publicou mais de 272 trabalhos científicos sobre água. Ok? Dedicou a vida inteira a produzir material científico sobre água. Os sul-coreanos são muito avançados, tanto que um dos nossos produtos, que os senhores conhecem, que chama FlowClick, é produzido na Coreia do Sul. Até 2019, 20, antes da pandemia acontecer, eu e o meu sócio, que somos os fundadores da empresa, o Mauro Mumba, nós íamos 1 a 2 vezes por ano para a Coreia do Sul. E foi lá que, com a nossa fórmula, nós conseguimos chegar num produto que trabalha na linha de pressão, ou seja, ligado no cano de água, na água que vem da rua ou da caixa, no caso do Brasil, de pressão. Nós temos duas linhas de produto, uma é por gravidade e outra é por pressão. Tá? Vamos lá. Desidratação crônica. Eu quero passar algumas coisas para vocês antes de falar dos dois assuntos que eu quero falar hoje para vocês, antes de nós entrarmos em outros aí da questão dos anúncios que o Tião bem falou. Mais da metade da população mundial está sofrendo de desidratação crônica. Tá? Só que não sabem. Então, gente, ó, angina de peito, às vezes, dores de cabeça, enxaqueca, tudo vem de uma desidratação crônica. Então, você, quando bebe a água, se a água não for correta, você não vai conseguir se hidratar. Se você não se hidrata bem, fica enganando o corpo, você entra em desidratação crônica, tá? Sem saber. Pessoas idosas é pior o caso. Nem toda água hidrata. Lembra aqui, ó. Lembra disso aqui, ó. Que eu coloquei para vocês aqui, ó. Deixa eu só voltar. Eu vou voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês, ó. Nem todas as águas são criadas iguais. Você traz 10 águas, as 10 são diferentes, tá? A água, para poder cumprir o papel dela, precisa ter algumas coisas. Quando eu te perguntar o que tem de especial nessa água que você tanto fala, ela é uma água funcional, primordial. O aparelho da Aqualive restaura a água à condição que só os seus avós ou bisavós tinham acesso. Alguns. Hoje, muito pouco. Deve ter uns 5 lugares no planeta inteiro que têm acesso a essa água de forma natural. Então, quando você coloca dentro da sua casa qualquer aparelho de beneficiamento de água com a marca Aqualive, que tem a tecnologia Three-Way, você está colocando uma fonte inesgotável, porque ela pega a água da torneira. Essa água aí da torneira que vem com uma carga que eu chamo de coquetel de veneno. Vem com pesticida, com herbicida, com cloro, com tudo, metal tóxico. Tira a coisa ruim e coloca a coisa boa. Rearranja. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Ah, mas como é que você mexe na estrutura da água? Gente, nós fizemos microscopia de campo escuro em laboratório do Dr. Masaru Emoto, no Japão.
para provar para o nosso... Nós somos a primeira empresa do Brasil que tirou foto da molécula da água e mostra para nós. Temos a foto original assinada pelo Masaru Emoto. Depois você pode pesquisar quem que é Masaru Emoto, tá? Então não adianta. Se você tem alguns... Eu sempre falo, às vezes você quer perder massa magra, perder massa gorda, ganhar massa magra, está malhando, está numa dieta, está investindo num suplemento caro e está usando a água errada, a água vai sabotar. A água ou ela sabota ou ela ajuda, ela não é neutra nunca. Quem não prestar atenção na água que bebe vai continuar fazendo um esforço dobrado para chegar no mesmo resultado. E às vezes nem pensar direito a pessoa pensa, porque está todo intoxicado. Tem que fazer limpeza. Não faz limpeza com água suja. Quanto mais o tempo passa, mais suja fica a água. Quanto mais rico o país, pior a água. Tá, gente? Então, eu queria trazer isso para vocês. Antes de eu entrar no assunto aqui, que eu vou descompartilhar e vou entrar num outro assunto, que é o assunto que eu quero falar um pouquinho hoje, que não dá para falar de tudo, né? Deixa eu só pegar aqui na tela para vocês, rapidinho. Eu quero falar com vocês dois assuntos hoje. Um sobre o PRAL, que é uma coisa muito nossa, e o outro assunto é sobre o ORP. Esses dois assuntos, gente, têm uma relevância fundamental e eu quero falar sobre os dois. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para eu poder compartilhar minha tela. Entre os assuntos que nós introduzimos na água, você já deve ter ouvido falar do PRAL negativo. PRAL negativo, PRAL, a palavra PRAL, significa potencial renal de carga ácida. Ok? Esse estudo foi conduzido por dois cientistas alemães que publicaram aqui na revista americana Nature, em 1995, o resultado desse estudo. O que ele é? O PRAL é uma conta matemática. Tá? No final do dia, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, porque está... No final do dia é o seguinte, quando você come ou bebe alguma coisa, existe uma coisa chamada resíduo da alimentação, metabolizada, ou cinzas da alimentação. Esse resíduo pode promover um ambiente ácido ou um ambiente alcalino. O corpo tem um sistema, o tempo inteiro ele fica controlando o pH. Tempo inteiro, tá? Se você partir para o pH mais ácido, você cria ambiente para produzir doença. Atenção, você que fica muito fácil ficar doente, muito difícil ficar curado. Pega uma gripe, fica 3 meses tossindo. Não consegue se livrar daquilo. Fica doente 3, 4 vezes por ano. Qualquer coisa que vem já te abate. Mudou a temperatura, deu um trovão, você está doente. Cuidado com o teu cômputo do seu pH. Quando você ficar alcalino, uma criança é alcalina. Uma pessoa mais de idade, ela tem tendência a ficar ácida. Duas coisas acontecem quando você envelhece. Você perde o volume de água do corpo e o teu corpo tem a tendência de se acidificar. Nós ganhamos a guerra contra as doenças contagiosas, infecciosas, inflamações. Né? Uma penicilina da vida cura. Mas a degenerativa está ganhando de lavada da gente. As doenças autoimunes, o nome são doenças degenerativas. Reumatismo, artrite, artrose, diabetes, enfim. Esse tipo de doença a gente está perdendo de lavada. E tem uma causa comum. Quando você transforma o seu corpo de ácido para alcalino, é como se você voltasse a viver lá na sua juventude, em termos de ambiente, eu estou falando. Entenda o que eu estou dizendo. Se você é mais água do que qualquer outra coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é trocar água. Existe um componente na nossa água que não se encontra em nenhuma, que é exclusivo da tecnologia three-way, que chama PRAL negativo. Por que é PRAL negativo? É porque o PRAL é uma fórmula matemática que soma uma série de compostos de minerais da água e o resultado, como é uma fórmula matemática, uma conta, o resultado ou é positivo ou é negativo. Se ele for positivo, tá, ele tem menos condição de trocar o seu ambiente de ácido para alcalino. Se ele for negativo, ele tem muito mais condições de te ajudar nesse ponto. Então, está aqui a tecnologia.
Quando não adianta você tomar água com pH alto, tá? Um pH acima de 7, 8, 9, 9,5, com prol positivo. E atenção, você que está ouvindo isso pela primeira vez, a água alcalina não muda pH do sangue. Não é esse o sentido da água alcalina. Você não absorve a água alcalina porque você vai falar com alguém que é médico, que é estudioso, que às vezes não tem conhecimento ainda, e a pessoa fala, mas o estômago é ácido. Se o estômago é ácido, o que adianta tomar água alcalina? Pode ser água ácida, pode ser água, o pH não importa. A gente escuta muito isso aí. Quando você toma água alcalina, cujo pH é acima de 7, 8, no caso da nossa, acima de 9, e você tem nela o prol negativo, ela por um instante vai mudar o pH do seu estômago, que não pode ficar alcalino. O estômago é um ambiente ácido pela natureza, ok? E aí o estômago vai ter que produzir ácido clorídrico para poder voltar o pH do estômago no pH normal, porque o corpo da gente ele trabalha no erro e no acerto. Então, quando você faz alguma coisa, você cortar, ele vai corrigir, vai cicatrizar. Isso é o corpo trabalhando o tempo inteiro para manter você, né? Ele tenta de várias formas manter você saudável. Se você ajudar, ele vai conseguir. Uma das maneiras é essa. Quando ele produz o ácido clorídrico, ele usa uma fórmulazinha. E o que acontece com essa fórmula? Aqui é outro assunto que eu quero falar da oxidação. Essa fórmula, o subproduto dela chama-se bicarbonato de sódio. Aí acontece uma mágica linda, linda de ver, que nós somos a primeira empresa também a trazer. Tá? Enquanto o ácido clorídrico é colocado no seu estômago para regular o pH do seu estômago, o bicarbonato de sódio produzido como subproduto do ácido clorídrico é jogado na sua corrente sanguínea, e aí nós temos uma coisa chamada maré alcalina, que vai acabar, o sangue não pode ficar alcalino, aquilo é jogado na sua corrente sanguínea, o pH é 8,8 da substância, o sangue rejeita aquilo, empurra em direção às suas células. Quando isso atinge o tecido, que é as suas células, se você estiver comendo uma gordura da boa, tá? Se você come pouco óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, de amendoim, esses óleos que são hidrogenados, eles trabalham como isolante. Não é bom para a tua saúde. Mas se você come um óleo vegetal de cadeia média, que a gente chama de triglicerídeos de cadeia média, quando você for no nutricionista, ele vai te falar o que é isso. A sua membrana celular é feita disso. Olha que legal essa dica. Essa maré alcalina atinge a sua membrana celular. E aí existe, gente, uma correlação entre pH e milivoltagem da membrana celular, que foi largamente estudado, primeiro na Itália, depois por um médico americano chamado Jerry Cannon. Eu tenho um livro dele que ele escreveu sobre isso. Isso é aula de pós-graduação no curso do Dr. Laí Ribeiro, lá no Brasil, aí no Brasil, reconhecido pelo MEC. É pós-graduação de medicina, onde ele ensina você a dar uma carga elétrica, um boost de energia na sua célula, toda vez que você tomar água alcalina com prol negativo. Obviamente que não é toda água alcalina que tem prol negativo, tá? Existe uma correlação. Eu vou mostrar até o fim daqui da palestra, eu vou mostrar para vocês, dessa aulinha, a correlação. Quando você é uma criança, a energia da sua célula é em torno de menos 35 milivolts, é medida em milivolts. Por isso que se você for no hospital de câncer, por exemplo, você vai ver acima de 95% das pessoas que estão lá não são crianças, já são pessoas mais idosas. Parece que a velhice que traz o câncer. E aí o seguinte, ó, se você adulto, tá? Se você é um adulto saudável e a gente medir a sua membrana celular, tem que dar menos 25. Quando você baixa essa milivoltagem, menos 10. Opa, você já está cansado. Você tem pouca energia, né? Come um ovo na hora do almoço, fica meia hora dormindo para poder recuperar energia. Dá aquela moleza, dorme 12 horas, acorda cansado. Tudo isso é sinal de acidez, gente. Leia o teu corpo. Você precisa de energia. Você quer vencer na vida, quer construir algo diferente,
Tem que ter aquela alegria de manhã cedo, tal. Gente que tem dificuldade enorme de levantar da cama, não acorda só com reza brava, tem 3 despertadores, um atrás do outro, só levanta quando termina de tocar o terceiro. Tem que prestar atenção como é que está essa energia sua. Eu estou falando de energia mesmo, tá? De elétrons, de eletricidade. Se você botar lá um medidor, o milivoltímetro vai acusar a energia sua. É isso que eu estou falando. Quando a gente fala que um copo de água ele te dá energia, eu estou falando de um copo de água desse aqui, carregado de elétrons. Se você não tiver certas condições, você não consegue. Eu não estou falando aqui só de limpeza de água. É um outro assunto, ok? Então, quando a gente fala assim, mas a água, o sistema imunológico, sistema cardiovascular, como é que ela ajuda? Não é toda água que ajuda, gente. Não é toda água que ajuda. Entendeu? Então, quando eu cito o exemplo, se você visitar um hospital de câncer, 95% das pessoas têm mais lá do que são adultos, são pessoas já chegando na terceira idade, e tem criança também, mas é muito pouco, porque o câncer não vem só por um tipo de acidez, ele também vem por outros motivos, genéticos, polimorfismo, essas coisas todas. Vem também por pesticidas, por herbicidas, um monte de coisa, então pode ser que você veja criança lá também. Tem criança com câncer, mas é muito mais raro. Então, você tem que subir o seu nível de energia para você fazer a prevenção dessas doenças degenerativas. Uma das formas que ajuda bastante a prevenção é você tomar a água certa. A água certa precisa, além de hidratar, além de estar limpa, sem contaminante, sem metal tóxico, ela tem que ter algumas características. Uma delas, que é fundamental, eu estou te apresentando para você aqui. Além de ter o pH alcalino, ela precisa ter o pró negativo. Ok? Um outro assunto que está muito em voga, eu quero bater um pouquinho para vocês hoje aqui, é o tal da oxidação. Tá? Quem está aqui na sala, que já trabalha com aparelhos de eletrólise, ou já trabalhou com aparelhos de eletrólise, quando você vê esses aparelhos japoneses, que são excelentes, tá? Não são ruins, mas eles falam muito da oxidação, do poder de oxidação. Chama-se ORP. A sigla O, R, P de pato, significa Oxidation Reduction Potential. Em português, potencial de oxidação e redução. Então, aqui você aprendeu um pouquinho sobre o PRAL, que é PRAL, Potential Renal Acid Load. Só a tecnologia Triway tem, tá? Nenhum aparelho tem. Eu já tentei, eu já medi isso aí, gente. Em tudo quanto é aparelho que você puder imaginar. Não faz. O poder de oxidação, havia um pensamento na indústria que só aparelhos de eletrólise faziam. Porque você vai lá e controla, né? Controla. Dependendo da água de entrada, não consegue fazer. Não consegue, nem o aparelho de eletrólise consegue fazer. Ok? O que é isso aí? O que é oxidação e redução? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui é pura química, mas é física e química, mas não se preocupe, vocês não precisam ser professores para poder. Isso aqui é tranquilo. É o seguinte: você lembra, ou você já ouviu falar, que antigamente nossos pais e avós, quando eles carpiam um quintal ou ia carpir a roça, que eles usavam enxada, enxadão, facão, eles no final do dia eles limpavam a ferramenta e passavam limão para guardar? Ou seja, se você passava limão para guardar, aquilo não enferrujava fácil. Limão, gente, é uma bomba de potássio, de zinco, de magnésio. O limão é a fruta mais maravilhosa conhecida pelo homem no universo. Tá? É o único suco que os médicos nutrólogos realmente que entendem do riscado recomendam. Eu, por exemplo, gosto muito, né, de manhã cedo aqui em casa, eu tenho até vídeos gravados. O primeiro copo de água do dia eu tomo, quando eu levanto entre 5 e 6 horas da manhã, eu estou aqui na minha pia. Eu já medi, né, eu meço sempre a minha água de manhã cedo, o RP está em torno de menos 800, menos 700, o meu hidrogênio está batendo 2.100, 2.200, 2.300 ppb. O primeiro copo eu tomo puro, o segundo copo eu espremo um limão. Tá? É o meu chat de manhã cedo. Aí eu tiro a água para fazer o café. Ok? Eu faço isso aí. Então, quando você passa limão num facão, por exemplo, qual que é o processo de envelhecimento? É a fuga de elétrons.
Se você viajar para o micro ou para o macro, são bolinhas girando em torno de bolinhas. Quando você olha para o céu e vê a Lua girando em volta da Terra, imagine que a Lua fosse um elétron e a Terra fosse o núcleo do átomo. Ou o Sol é o núcleo do átomo e os planetas são os elétrons. Tem várias camadas. Essa é a formatação do seu corpo. Quando você inflama aquelas células, os átomos daquelas células inflamadas estão com deficiência de elétrons. Por exemplo, o cachorro, ele é um doador natural de elétrons. Olha que interessante isso para você. Deixa eu te falar um negócio aqui. A criança que tem contato com o animal, ou um ser humano que tem contato com um pet, que gosta, sabe por que você se sente bem quando você chega em casa? Que o cachorro, ele é naturalmente um doador de elétron. Toda hora que ele descarregar o elétron dele, que ele estiver meio baixo, ele vai lá fora carregar. Isso aí é natureza, tá? Essa é a natureza. Quando você está em situação difícil, você ou perdeu um ente querido, ou está vivendo uma situação difícil, e vai um amigo seu querido lá na sua casa, ou encontra você, e te dá um abraço longo, 20, 30, 40 segundos de abraço, a tendência, quando dois corpos se juntam, é ter uma equalização de elétrons. Como você está para baixo, e ao ser confortado está triste e o confortador está mais alegre, porque para você levar conforto, você tem que estar melhor. Como é que a pessoa se sente bem? Quando você tem elétrons para doar. Inclusive, é antidepressivo, tá? Então, quando você vai fazer uma visita no hospital, que você pega na mão do paciente, e você tem uma relação de amor com aquela pessoa, e você demonstra, você, na realidade, que eletronicamente, você está doando elétrico para aquela pessoa. Você está curando a pessoa sem saber. Não tem pessoa que chega perto de você e te deixa você caído, sem energia. Ela é roubadora de elétrons. Cuidado com essas pessoas. A pessoa de energia baixa rouba os teus elétrons e as pessoas de energia alta doam elétrons para você. Gente, isso é física, isso é química, isso é neurociência. E aí, quando você caminha na praia, no limiar onde a onda quebra na areia, se você tiver mal, vou falar agora com um grupo de pessoas, eu morei 10 anos em Natal. Eu tive muita oportunidade de ir na beira da praia, fazer caminhada. 40 minutos depois, não tem mais dor de cabeça. Não, o humor levantou. O problema diminui. O teu problema pode ser falta de elétrons. Não é brincadeira, gente. Às vezes, quando você inunda o seu corpo com elétrons, tá? Você consegue ver o mundo de outra maneira. Isso influencia os neurônios, o seu pensamento, as suas emoções, influencia tudo. Então, quando você coloca dois corpos juntos, a tendência é aquilo equalizar. O que tem mais elétrons? O ferro ou o magnésio? O magnésio tem muito mais elétrons. Então, quando você coloca limão na enxada, no facão, e o ar, tá? O ambiente rouba elétron, porque o ferro, se você deixar um ferro ao tempo, ele vai enferrujar. Se você enfiar um prego na terra, um pregão 18 por 48, se você enfia ele na terra, se você voltar um mês depois, está todo enferrujado. O elétron vazou. Só que se você ligar nele 2 fiozinhos de magnésio, ele não enferruja. Porque quando o elétron sai de um lado, há um desbalanceamento de potência, potenciômetro, capta isso, e aí tem uma tendência de equalizar. Eu estou falando isso para vocês porque eu quero explicar a oxidação e redução da água. Isso aqui é para ficar gravado. Você volta aqui para ver isso que eu estou dizendo. Isso chama-se proteção catódica. A Petrobras, ela usa isso aí para proteger os oleodutos, os gasodutos. Quando alguém enterra a tubulação, milhares de quilômetros de tubulação, não dá para ficar trocando a tubulação. A tubulação da Petrobras para óleo e para gás não é tubulação de plástico, ela é de ferro. Não dá para fazer de ouro, de prata, porque é muito caro. Então, eles fazem um metal mais barato. Como é que faz para não enferrujar? E tem empresas especializadas que fazem isso. Colocam proteção catódica, que chama-se metal de sacrifício.
o elétron sai, vem outro e doa. Então, imagina você, tá? Que tem desbalanceamento eletrônico no corpo, por isso que a física quântica, a medicina quântica vai na humanidade. Nós estamos trabalhando já. Nós estamos já servindo a água quântica. Isso aqui é uma água quântica. Por quê? Quando você diminui o RP da água, você faz o copo de água ser um doador de elétrons. Ele não é mais um roubador de elétrons, tá? Deixa eu tomar minha água aqui temperada com elétrons. Vocês estão entendendo a profundidade do negócio? Conforme nós vamos ficando mais tempo juntos, nós vamos dando mais informações com mais profundidade, tá? Vocês vão captando essas coisas. Não é um purificador de água, um filtro de água. Chama The New Generation of Smart Filters, a nova geração de filtros inteligentes. Você não tem o smartphone? Você não tem a Smart TV? Agora você tem o Smart Filter. Pela primeira vez na história da humanidade, tem um filtro com condição de produzir uma água carregada de elétron. Gente, isso nunca aconteceu, tá? Se você pegar uma maçã, tá, e passar limão na metade dela, a metade dela não enferruja. O processo seu de envelhecimento, eu posso traduzir para o processo de enferrujamento. Vocês vão assistir no evento um dos maiores especialistas do mundo, chamado Dr. Ítalo Rachid, em anti-envelhecimento. Eu conheci o Dr. Ítalo Rachid muito tempo atrás, há mais de 10, 15 anos. O Dr. Ítalo vai dar um show sobre isso. E a água que você hoje está ajudando a Aqualive a levar para os lares, ela é uma água de anti-aging. Eu tenho escutado depoimentos sobre o Clean Care. Gente, o Clean Care também tem pró negativo. Então, eu fiz uma promessa para quem acompanhou as primeiras conversas nossas com distribuidores, todo produto que nós lançarmos vai ter uma ligação com isso aí. Ah, vocês vão entrar na área de cosmético? Nós vamos lá na frente. Mas vai ser voltado para a antioxidação. Não existe nada mais sexy do que parar de envelhecer. Ou estou mentindo? Eu desconheço alguém. Eu conheço pessoas que querem viver bastante. Pessoas que querem ficar velhas, eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Então, quando você trabalha no mercado que satisfaz essa demanda, você tem clientes para o resto da sua vida. Por que é que as pessoas vão parar de tomar essa água? Diga para mim um motivo para chegar outra empresa com uma conversinha e levar o seu cliente embora. Diga um. Só o tempo que esse pessoal vai gastar para aprender o que nós estamos aprendendo aqui, pronto. Isso aqui são 26 anos de estudos condensados. Assim, ó, tá? Então, hoje, eu queria dar esse recado para vocês. Falar de pró negativo e oxidação, que é o RP. Eu nem vou tocar no assunto hoje do hidrogênio. Não vou falar hoje muito sobre alcalinidade. Não vou falar hoje sobre, por exemplo, trialometano. Porque não é só o que você tira da água, é o que você coloca de volta. E você não pode ter as duas coisas na água. Então, eu posso falar isso aqui o seguinte, ó, isso aqui, gente, é um copo de água. Ó, eu vou dar alguns exemplos para você de roubadores de elétron e o que ele faz com você. Você vai viajar, por exemplo, de Recife para São Paulo de carro. Só que você vai no carona, você não é o motorista. Você vai sentar no banco do carona e vai ter uma meta de 1.000 quilômetros por dia, sentado. Sentado. Por que é que você chega cansado? Porque o carro está cheio de equipamentos que são roubadores de elétrons. Ar-condicionado, roubador de elétrons. Ventilador, roubador de elétrons. Ok? Essas coisas são roubadores de elétrons. Não adianta. Se você perder elétrons, você vai se cansar. Quanto você cansa, você baixa a sua energia. O processo de envelhecimento com energia baixa é maior. O teu relógio, o teu tic-tac, tic-tac, tic-tac no seu envelhecimento, ele é maior. Vamos supor, vamos só fazer um raciocínio aqui. Todo mundo está marcado para viver até 120 anos. Todo mundo. Por que a maioria não vive?
Porque esses 120 anos aí, ele não é cronológico, ele é biológico. Então, por exemplo, Dr. Ítalo parou de envelhecer faz muitos anos, que ele não envelhece mais. Dr. Laí Ribeiro parou de envelhecer também. Ele envelhece num passo muito menor. Eu já falei, tem gente que faz aniversário para trás. Eu tenho 48. Eu posso fazer 48 esse ano de novo, ou 47 o ano que vem. Existem mais de 40 parâmetros no seu corpo, medidos por instrumentos técnicos científicos, que determinam a sua idade. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a sua idade cronológica que te mata, que diz o dia que você vai embora. É a tua idade biológica. Se fosse a cronológica, todo mundo morria numa data só. Chegava aquela data, morria. Mas não. Ó, a minha esposa, a Mônica, tem um Fusca na família há muitos e muitos anos, que já estava no nome dela antes de eu a conhecer. É 1980 esse carrinho. Nós resolvemos agora, o ano passado, nessa pandemia, reformar o carro. Eu estou indo para o Brasil agora, dia 14, e em maio eu vou lá, está lá no meu sogro. Eu vou fazer uma fotinha, vou mostrar para vocês. O Fusquinha está zero. Trocou a lataria, trocou o motor, entendeu? Então tem gente com 60 anos no corpo de 40 e tem gente com 40 no corpo de 70. Depende de você. Então nós não trabalhamos só com água, gente. Ah, não sei o que, cloro. Tudo isso é importantíssimo. Vocês lembram da aulinha do cloro? O cloro é um agente oxidante terrível. Então hoje nós estamos falando de duas coisas importantíssimas. Por que nós temos tudo isso na água? Porque sem isso a gente não consegue falar, eu não consigo falar com essa energia que eu estou falando para vocês aqui. Pelo conhecimento, eu vou mostrar um livro para vocês aqui, ó. Esse é um dos livros mais importantes. Tá? Ele está escrito, esse aqui é o do médico, o Dr. Jerry Tennant, ok? É um médico texano. Healing is voltage. Ou seja, a cura está na voltagem. Tem tudo a ver com o nosso produto, o que nós fazemos, a nossa missão. Então, quando você é doador de elétrons, você leva alegria e sobe a energia das pessoas. Quando você entrega para as pessoas um copo de água com elétrons, o radical livre, que é a mãe das doenças, mais de 200, 300, o nome não importa, nasce no radical livre, que é o desbalanceamento de um elétron na camada de valência do átomo da sua célula. E quando você toma água dessa, você elimina radical livre. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para eu fazer o encerramento. Tá? Fazer o encerramento. Tem duas maneiras de você eliminar o inimigo. Duas. Eu vou dizer as duas que eu, na minha opinião, tá? Uma delas é você aniquilar. É você ir com violência e matar. Só que tem efeito colateral. Porque o inimigo tem outra, tem parente, tem isso, tem aquilo. E a outra é você perdoar. Perdoar. Quando você perdoa, você também elimina o inimigo. Só que quando você perdoa, você não faz efeito colateral nenhum. O radical livre, ele é como se fosse um inimigo. Quando você doa um elétron para ele, você perdoa ele. Ele deixa de ser seu inimigo. Ok? Para doar, você precisa ter. Para ter, você precisa adquirir. Uma das melhores maneiras de você ter estoque de elétrons para manter o seu corpo saudável está na água. Porque só 30% de você é você. O resto é água. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse bate-papo. Para mim é super, hiper prazeroso. E a gente volta a se falar logo sobre os demais, porque eu só falei de 2, mas tem muito mais para a gente falar sobre a água. Muito obrigado e uma boa noite.